Você não sabe orar ou você tem dúvidas de como orar? Então eu vou te dar uma dica e esse vídeo é para você. Comece orando a palavra de Deus, comece orando a Bíblia. E eu vou te dar apenas 5 passos, bem explicados, com passagens bíblicas, para você orar a palavra e você viver o extraordinário, começar a sentir dentro de você o poder da oração, ativar dentro de você o poder da oração, muito mais quando você usa a Bíblia, o que já está escrito. Por quem? Por Deus. Deixou para você uma prova de amor. Isso aqui são várias histórias de amor, né? A história da cruz é uma história de amor. Então, entenda isso. E agora eu vou dar a primeira dica. Comece lendo e refletindo a palavra de Deus. Isso está em Colossenses 3,16, que diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. E eu recomendo, inclusive, cada versículo que eu vou dizer para vocês, que você abra sua Bíblia, que você leia ele, que você reflita, que você medite, que você analise na sua vida. Ah, eu vou então começar a ler e refletir a palavra. Tá, mas por onde eu começo? Começa com esse versículo que eu te dei, né? Que eu coloquei aqui para você. Ah, então todo. Tá, mas é só esse que tu passou, Gisele? Não, é todos. Eu só dei esse como exemplo, até porque ele traz isso. Então, é a palavra de Deus dizendo de que a sabedoria vem da palavra, de que eu tenho que meditar, que eu tenho que refletir. Refletir, gente, pode ser um dia, uma semana. Tem vezes que a gente faz um estudo, eu vou ler a palavra, minha Bíblia é toda riscada, quero mostrar assim para vocês, toda destacada, eu escrevo, né? Aqui, ó, viramos filhos por adoção, eu vou escrevendo mesmo, eu não tenho pena, assim, de escrever, né? Claro, eu não escrevo besteira, eu faço coisas, não fico fazendo anotações de agenda aqui dentro, mas eu anoto as revelações, sim. Então, é isso, é ler a palavra, refletindo ela dentro da sua vida, dentro do seu coração para a sua vida. E não lendo como apenas um livro normal, não. Porque isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é palavra viva. Ela mata a tua sede, ela mata a tua fome, ela dá direção, ela dá sabedoria, ela te guia por onde você quiser. Então comece lendo e refletindo, meditando a palavra. Não faça uma leitura assim de qualquer jeito, ok? Agora eu vou para a dica 2. Declare a palavra de Deus em oração. Gisele, como que eu declaro a palavra de Deus em oração? Declarando, falando, fala em voz alta. Uma vez eu escutei um pastor falando assim: quer ouvir a palavra de Deus? Daí a pessoa, quero. Então leia a palavra, leia a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Em Isaías 48:17 diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é melhor para ti, que te conduz no caminho em que deves andar. Então, declare a palavra quando você ler, peça para o Espírito Santo de que você quer ser guiado por ele. Então, declare. E eu faço até propósito de oração e eu declaro a palavra de Deus, ela, principalmente os salmos, eu faço propósito dentro da minha casa e eu oro em voz alta, determinando que aqui dentro é a atmosfera do céu. Eu gosto de fazer muito propósito de oração, gente, declarando a palavra dentro da minha casa e trazendo o céu. Eu tomo muito cuidado em ficar declarando que ai, o inimigo está na minha casa, que o Senhor expulse. Não, não, eu já reconheço que aqui mora o Espírito Santo, que a minha casa é de Deus, é do Espírito Santo, que aqui é um pedacinho do céu, que aqui é a atmosfera do céu, e eu declaro isso. Então, claro, às vezes a gente tem que repreender o inimigo, mas assim, fale muito mais dos céus do que das trevas dentro da sua casa. Né? Então, busque mais, até porque Jesus já venceu, a gente é mais do que vencedor em Cristo Jesus, ok? Agora, dica 3. Aplicar a palavra às suas circunstâncias. Ou seja, pegar a palavra de Deus que você leu e aplicar à tua circunstância. Isso pode ser tanto quando você está passando um problema, quanto você também está passando uma coisa boa, porque a gente não pode esquecer de agradecer. Então, Deus, olha só, quero agradecer, a sua palavra diz que a gente tem que ser generoso, tem que ser grato, tem que ser isso, tem que ter um coração limpo, um coração que não tenha uma ambição. Então, olha só, eu estou mostrando, né, que é trazer a palavra de Deus à tua realidade e pedir direção para Deus, inclusive, do que tu deves falar e declarar. Isso está muito, eu trouxe aqui um exemplo, em Romanos 12:2, que fala ali sobre que a gente não deve se conformar com esse mundo, mas sim a gente
transformar e renovar a nossa mente, né. E como que eu vou fazer isso? Lendo a palavra. Por isso eu gosto tanto de ensinar, dar esse passo a passo de como orar a Bíblia, como orar a palavra de Deus, como as pessoas devem orar. Por quê? Porque isso aproxima a pessoa de Deus e afasta ela de uma circunstância ruim, uma circunstância que a gente vai passar tribulação ou até uma circunstância boa, mas que ela saiba que a tua vida está muito boa, pode mudar. A tua vida está muito ruim, pode mudar. Tudo são fatos. A única coisa que é verdadeira é Jesus. Jesus é a única verdade. Então a gente tem que aplicar essa palavra para a nossa vida. Até porque quando eu leio a palavra, eu me aproprio das promessas, eu declaro a palavra, eu pego a palavra de Deus e coloco para as minhas circunstâncias, a minha mente vai sendo renovada, a minha esperança vai vindo, a minha espiritualidade vai aumentando, a minha fé, eu vou ficando mais parecido com Jesus. Então é sobre isso, tá? Dica 4: agradeça a Deus pelas promessas. Ou seja, na Bíblia tem muitas promessas, né, de Deus. Então, Gisele, quais são as promessas? Pega no Google, ou compra uma Bíblia onde diz, tem Bíblias que diz aqui são algumas promessas. Ou quando você lê e você identificar, destaque, né, e se aproprie da promessa, né. Então, a gratidão, ela fortalece o coração, ela aumenta a tua fé, ela ativa essa fé dentro do teu coração. Ela traz um coração cheio de confiança em Deus. Em 2 Coríntios 1:20 diz: "Porque as promessas de Deus são todas sim em Cristo". Então, sempre pegue a promessa de Deus, sempre com base na obra de Cristo, por Cristo. Não vai ser assim: "Ai, Deus ele fez essa promessa para mim porque eu sou boazinha, porque eu sou querida, porque ele vai cumprir. Ai, aqui ele está dizendo que eu vou ter saúde divina, então é porque eu mereço, porque eu sou boa". Não. Pela obra na cruz que Jesus fez, é que eu posso ser curada, posso ser liberta, posso ter uma vida plena, posso ter uma vida abundante, ok? Dica 5: declare a palavra sobre a sua vida e situação. Então, assim, por que que é um pouco diferente da circunstância, né? É porque a situação é para nossa vida. Por que que eu quis trazer essa última dica aqui? Porque às vezes a gente e é o que eu pego muito no método Poder da Oração, tá? Eu tenho uma mentoria, método Poder da Oração, até o link tá aqui no primeiro comentário, se você se interessar. E muitas alunas elas vêm e ficam, pegando e orando o problema, e esquecem dessa palavra. E aí ficam declarando o problema, aquela circunstância que ela está vivendo, como eu falei, era um fato. E aí, o que eu ensino é que aquilo ali é somente um fato que pode mudar, mas de que de uma forma geral, ela tem que, independente de ter problemas ou não, porque eu tenho algumas alunas que a vida está boa, a vida está bem, o casamento poderia melhorar um pouco mais, mas está bom, ela já sabe orar. Então é onde eu anotei aqui para vocês, para trazer sobre a declaração da palavra sobre a vida e sobre a tua situação. Então, por exemplo: "Deus, minha vida está assim, não está com grandes problemas, mas assim, eu quero crescer na fé, eu quero ter mais profundidade com o Senhor, eu quero mensurar mais o seu amor por mim, como que o Senhor deu o seu único filho para me salvar, eu quero ir mais profundo contigo". Eu, alguns anos atrás, eu fiz até um curso com um missionário sobre essa questão de ser missionária, e e no começo do curso a gente foi 4 meses do curso, ele disse assim pra gente orar, né, e ter em mente, assim, o que que a gente queria com aquilo ali, né. Cada um pegou o seu, e o meu foi, assim, que veio pra mim muito claro, e depois eu quero falar pra vocês sobre esse poder da oração, sobre o último dia de aula foi incrível, só que a gente não falava um para o outro, a gente anotava, né, no nosso caderno. E aí eu coloquei que eu queria ir mais profundo, né, com Deus ali, na fé, na confiança, até que tem aquela passagem que a pessoa ia dentro da água, ia subindo da canela, depois ia para o joelho, né, enfim, e eu disse: "Eu queria essa profundidade". E no último dia de aula, a gente teve ali orações, e era tudo online, tá, gente, e a oração um com o outro, e a pessoa que orou por mim, ela me trouxe uma música que era sobre, profundo oceano, alguma coisa assim. E eu me lembro, assim, que foi muita revelação para mim depois de 4 meses, quando eu fui olhar, né, que ele disse: "Ah, vamos, ver exatamente o que você escreveu", porque eu tinha mais isso, mas eu sempre dizia assim, toda aula eu dizia: "Ai, eu quero ir mais fundo na fé, eu quero declarar a palavra, eu quero", nessa situação a minha vida, né, estava boa, estava tranquila, meu casamento já estava restaurado, né, eu já orava, enfim, fazia estudo bíblico, tudo, mas
Ele dizia: "Ah, eu quero ir mais profundo", mas eu não tinha aquela dimensão de toda aquela frase que eu tinha escrito, assim, né. Então é sobre isso, é sobre você pegar a palavra de Deus, e eu tinha pego aquela passagem onde, né, conta que a pessoa vai indo e vai se aprofundando cada vez mais. E eu falei: "Eu quero que minha fé seja mais profunda, seja mais ousada", né, e até eu anotei aqui uma passagem bíblica para vocês, que é Marcos 11:23, que, diz aquela passagem, né, que quando a gente diz ao monte, né, que ele saia, que ele se movimente, ele vai fazer, né, sobre o poder da fé, sobre as circunstâncias, sobre a situação que a gente está, independente do que a gente está passando, né. Então é declarar a vitória de Deus sobre a nossa vida. Então assim: "Ah, Gisele, eu tô com a vida aí de boa, mas, eu quero fazer alguma coisa a mais". Então, procure declarar a palavra na sua vida, né. Hoje, por exemplo, não estou com nenhum problema de saúde, mas quando eu oro, eu digo: "Deus, eu quero a saúde divina, obrigada por eu poder fazer exercício, por eu poder correr, por eu andar de bicicleta, por eu jogar vôlei, fazer musculação". Eu vou agradecendo: "Obrigada por eu mastigar". Então, vou agradecendo, eu vou aplicando a palavra na minha vida, na minha situação, independente de eu estar passando uma circunstância ruim, né. Então, assim, quando eu leio sobre parábola, quando eu leio sobre os milagres, né, "Ah, Jesus curou o paralítico", "Senhor, obrigada porque eu tenho saúde. Obrigada por eu estar aqui, por eu poder caminhar, por eu poder correr, mas eu quero orar pelas pessoas que não podem". Então é sobre isso, é sobre você entender que aplicar a palavra não é somente quando você está passando uma circunstância ruim, né, você tem que orar a palavra sempre. Ela é viva, ela te edifica, ela te orienta, ela te dá sabedoria, tá. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado, e você encaminhe esse vídeo aí para quem você ama, né, que você também quer que a pessoa aprenda a orar a palavra, que entenda que leitura da palavra não é difícil, né, e que também não é só para quando a gente está com alguns problemas. Então curte o vídeo, se inscreva no canal, participe. Aqui embaixo tem muitos vídeos que edificam a sua vida sobre jejum, sobre oração, quando não sabe o que orar. Então, invista em você, não perca tempo. Oi, meu nome é Gisele Endes, sou mentora de mulheres que procuram ativar dentro dela mesma o poder da oração, para ela orar por ela, por outra pessoa, pelo casamento, por uma circunstância ruim. Então, se você quer investir em você e aprender a orar, Gisele, mas aprender como? Eu já sei orar, eu oro. Ok, então venha aprender um pouco mais para saber se você não está, em vez de orando, está reclamando, está murmurando, venha aprender, né, tem e-books incríveis sobre uma construção de uma vida espiritual para o seu marido, libertação de vício. Então venha, invista em você, aprenda a blindar a sua casa, a fazer a sua casa um pedacinho do céu. Então aqui no primeiro comentário está fixado, né, o link, e venha, participe, veja os bônus, é incrível. É só conversar comigo e você vai viver uma transformação. É isso que acontece com muitas alunas, já, né, já acontece, então é isso que eu desejo para você também.